busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, nada pode me impedir, não vou desistir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, não vou conseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Boa noite, meus irmãos. Estamos começando, dando início em mais um culto de gratidão e adoração ao nosso Deus nessa noite. E é um prazer você que está conosco iniciando esse culto. É um prazer tê-lo conosco aqui nesse momento de gratidão ao nome do Senhor Jesus. Nós estaremos orando agora em favor do nosso país. Estaremos orando em favor das famílias, pessoas ainda que estão passando com dificuldades de problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Quantas famílias agora nesse instante sofreram perdas, muitos problemas que precisam ser resolvidos. E vamos estar orando, eu orar também. Eu quero agradecer os irmãos, porque nós temos um parente que foi encontrada, Jaqueline, uma prima nossa, e a família dela pede que a gente agradeça a Deus as orações de todos que puderam pedir a Deus para que ela fosse encontrada. Então hoje nós vamos agradecer em nome da família da Jaqueline, que foi encontrada, juntamente já está com seus familiares, e que Deus possa trazer paz aos corações da família também, que tudo possa ser resolvido. Tá? Vamos ter esse momento de gratidão ao nome do Senhor Jesus. Irmã Maria José estará orando agora nesse momento. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais um privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui. Apesar das nossas imperfeições, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Neste momento queremos externar as nossas gratidões por todas as famílias que estão
reunida neste momento, louvando e engrandecendo o teu santo nome. E aqui podemos estar com as nossas famílias, reunidos com o propósito de servir e engrandecer o teu nome. Porque sabemos que tem um Deus a quem nós possamos recorrer a cada momento aquilo que nós precisamos. O Senhor sempre está de braços abertos, assim, ó Deus, concedendo a nós aquilo que é melhor para cada um das famílias reunidas neste momento. Queremos te agradecer, ó Deus, uma bênção especial pela vida da Jaqueline, a nossa prima que está juntamente com seu esposo no seu lar. Tantas orações, tantos compartimentos, Deus, foram feitos, que o Senhor atendeu as nossas orações. Neste momento queremos te agradecer, porque ela se encontra com saúde, se encontra em vida, juntamente com sua filha e seu esposo. Que o Senhor possa trabalhar na vida da Jaqueline, Deus. Aquilo que ela necessita, que o Senhor possa ajudá-lo para que ela possa caminhar para honrar e glorificar o teu nome. Neste momento queremos te agradecer pelas famílias enlutadas, que o Senhor vai em encontro, Deus, daquelas famílias, acalentando os seus corações, dando, Deus, o desejo também de aproximar do Senhor aquelas que não conhecem o Senhor como Salvador de suas vidas. Agradecemos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos deu um domingo abençoado, um término, Deus, do culto aqui, onde nós possamos glorificar o teu nome, não só nesse momento, e por aonde nós estivermos, ó Deus, a nossa vida possa ser uma vida transformada, que nós possamos testemunhar do grande amor que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Nós estaremos louvando mais uma vez o nome do Senhor Jesus. E o próximo cântico é Vem, esta é a hora de adoração. Cante na sua casa conosco, chame sua família, celebre o nome de Jesus agora conosco, exaltando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas a quem é que é de escolher o tesouro maior será terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor,
tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas a quem a te escolher, o tesouro maior terá. Nós vamos pedir a vocês que estão acompanhando conosco o culto, se você puder colocar um comentário aí para a gente saber quem está conosco realmente ao vivo, porque domingo passado nós fizemos um sorteio de alguns brindes aqui, nós não conseguimos visualizar todos que estavam conosco, tá bom? Então a orientação que a gente recebeu foi o seguinte: quem estiver conosco ao vivo agora, dê um comentáriozinho aí agora de boa noite, né, ou a paz de Cristo, oi, tudo bem? Alguma coisa que a gente possa visualizar e orar pela sua vida também conosco, tá bom? E assim que a gente for falando, você também pode comentar também. Ou se quiser pedir um louvor, depois o Felipe e o Paulinho estão aqui para poder atender todos os tipos de louvores que você puder pedir. Conhecido, a gente pode tocar aqui ao vivo também. Tá? Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos pedir pelos nossos governantes. As eleições municipais estão chegando. Pedir que o Senhor possa trazer sobre cada um de nós paz também para escolher aquele que estará governando o município e outros tipos também de mandato. Que o Senhor possa também nos orientar. A Bíblia diz que se o governo for bom, toda a população, todo o povo, ele consegue visualizar dias melhores. Mas quando nós escolhemos governos que não são bons, nós não visualizamos dias melhores. Então que você possa colocar no seu coração de escolher realmente um governante que possa suprir a necessidade. A gente sabe que é difícil, né, da população, né? Tantas pessoas com dificuldade, pessoas que perderam emprego, pessoas sem dinheiro, pessoas sem alimento. E a igreja, de certo modo, tem feito isso. E nós aqui, temos tentado atender alguns de alguma maneira. Se você tem alguém, né, conhecido seu, que você sabe que está passando dificuldade mesmo, sem emprego, não tem condições de comprar alimento, pode entrar em contato comigo, o pastor Eliseu, a irmã Sheila também aqui, a irmã Maria José, pessoas que moram próximo a cada um de nós aqui, ou então mandar uma mensagem de texto aí para o canal Frecheira. A gente vai tentar viabilizar da melhor maneira possível, tá bom? Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor abençoe os nossos governantes e também para que haja os cientistas encontrem a fórmula para essa vacina, para que o vírus realmente possa ser controlado. Vamos estar orando nesse momento. Eu convido Felipe, vamos orar, Felipe, nesse sentido, para que o Senhor providencie a vacina e a cura para muitas pessoas que precisam. Vamos orar. Senhor, Santo Pai, muito obrigado, Senhor. Nesse momento, Senhor, podemos estar falando para o Senhor e levantando nosso clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor possa vir, Senhor, ao encontro, Senhor, da nossa nação e das demais nações e ouvir o nosso clamor, Senhor, para que as pessoas possam ser salvas, Senhor. Eles possam ver os milagres do Senhor, ver quem Tu és, Senhor. Então que o Senhor possa estar usando os médicos, Senhor, preparando, Senhor, as vacinas, Senhor, providenciando, Senhor, essa cura, Senhor, as pessoas que
que estão sofrendo, Senhor, nos seus leitos, Senhor. E possa estar dando refrigério, Senhor, à alma dessas pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, proteja nossas famílias, Senhor, porque sabemos que tudo realmente já estava escrito que ia acontecer, Senhor, e que tudo faz parte de um propósito, Senhor. Então, que seja feita a vontade do Senhor, acima de tudo, Senhor. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos refletir na palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, que fala o seguinte: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses, expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu ao seu pedido. Que Deus aplique a sua palavra em cada um de nossos corações. Amém. Os Jogos Olímpicos do ano 2016 ajuntaram muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, cerca de 10.700 atletas, 205 nações. Como não poderia deixar de ser, o corpo daqueles competidores foi cuidadosamente esculpido, incansavelmente bem preparado, para que ao longo dos anos pudesse obter a melhor performance em cada uma das 42 modalidades esportivas que eles estariam disputando aqui no Rio. Nas Olimpíadas, para ser campeão, é preciso que esteja da melhor forma, fisicamente, mentalmente, para vencer. Não pode haver deficiência, só vence os melhores. Deficiência não nos desqualificam por ser deficiente, mas a história desse personagem, Jabes, no Antigo Testamento, por exemplo, apresenta-nos um exemplo clássico de alguém que, apesar de sofrer com alguma deficiência, como era o caso desse menino, não permitiu que a sua dificuldade prejudicasse o seu desempenho. Jabes foi um competidor desconhecido, muitos não sabem, não conhecem personagem bíblico, que surgiu do nada, que surgiu no ímpeto da história das Escrituras. Ele levou o ouro divino, mas desapareceu da mesma velocidade que aparece no texto que nós acabamos de ler, para nunca mais ser mencionado na Bíblia. Depois desse episódio que nós acabamos de ler, esse menino nunca mais foi mencionado na Bíblia. Agora ele pode não ter aparecido nas galerias dos heróis da fé, em Hebreus 11, por exemplo. O nome dele pode até não constar em alguma carta de algum estudo bíblico, mas o seu exemplo de fé e de fortaleza é desafiador, e a sua atitude para cada um de nós, para hoje, em momento que nós estamos passando. Ele sofria com alguma deficiência, mas ele não foi desqualificado. Portanto, que cena memorável é essa que nós podemos ver à luz das Escrituras? De um filho órfão com uma deficiência que superou para nos ensinar. O pedido de um filho órfão ao seu pai. Os 2 livros de crônicas escritos nas Escrituras, depois que Israel retornou do cativeiro na Babilônia, e o autor, Esdra, selecionou algumas personagens, primeira Reis e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, e outros documentos para compor o seu texto inspirado por Deus. O nosso texto nessa oração de Jabes se encontra no meio de uma das mais extensas genealogias da Bíblia. Se nós pegarmos o livro de Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, só tem genealogia. Fulano gerou fulano, fulano gerou Beltrano. Ler genealogia é complicado, não nos interessa muito, pois se trata de uma lista interminável de pessoas, de descendentes, com descendentes que nós não conhecemos. Quem gosta de ler esse tipo de coisa? Essa genealogia de crônica parece ser a mais cansativa de todas para cada um de nós, pois são 9 capítulos consecutivos só de nome de pessoas aos nossos olhos esquisito até mesmo. Às vezes até difícil de falar.
Mas de repente no capítulo 4, versículo de 9 a 10, a genealogia dá uma parada, dá uma pausa, e em poucas palavras ela conta uma história de um homem chamado Jabez. É tão rápido, tão inesquecível, que ao mesmo tempo que aparece, ele desaparece de repentemente. Observe em 1 Crônicas 4, de 5 a 12, que diz: Assur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Nará. Nará deu à luz a Uzã, Éfer, Temene e Astarate. Nomes complicados de gente falar. Mas essa história conta que havia um homem chamado Jabez, um menino, órfão, sem um pai presente, mas respeitado de qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome porque ela disse: eu dei à luz a esse menino com muita dor. Mas Jabes orou e atendeu, orou ao Deus de Israel. E ele fez a seguinte oração: ah, meu Deus, como seria bom se tu me abençoasses e expandisse meu território. Se comigo em tudo que eu fizer, guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, a irmã dele, gerou Meir, Meir gerou Estom, e Estom gerou Bet-Rafa, Passé e Tena, Tena gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. São nomes difíceis de falar, mas nós percebemos que Jabes ele viveu durante uma época de Josué, da conquista de Canaã. Contudo, quem não sabe, ele nasceu de uma família pobre desse povo, da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, no período de 40 anos. Contudo, como nós podemos ver, ele prosperou. O hebraico é a língua original quando Esdras escreveu esse texto. É consideravelmente compacto e ao mesmo tempo conciso para cada um de nós. E tem muita coisa acontecendo nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo, que nós podemos enxergar de forma cuidadosa em nossas observações. E existem 3 ponderações nesse versículo pequeno, do pedido de um filho órfão ao seu pai. Primeiro, ele teve uma vida marcada pela orfandade. Ele não tinha o pai dele presente. Ele não tinha o pai dele cuidando dele. Ele não tinha o pai dele trazendo os proventos para dentro de casa. Mas na maioria das vezes o nome das pessoas do Antigo Testamento tinha propósito e significado. O nome de Jabes é um exemplo clássico sobre isso que nós estamos falando. Ele era um menino que foi gerado com dor. Com muita dor. Não teve o pai, talvez no momento de peregrinação, um momento de guerra, um momento de tristeza, um momento de angústia. E a pergunta que fica, o que levaria uma mãe a dar ao seu próprio filho um nome de dor, um nome de angústia? O que levaria uma mãe a colocar o nome de um filho de dor, de sofrimento? Por que a mãe dele colocou isso nele, esse nome? Já que não havia naquela circunstância anestesia, não havia aparatos para que ele pudesse dar-se à luz com mais tranquilidade. Porém, de se duvidar que aquela mãe teria dado o seu nome ao filho de angústia, de dor, tristeza, pela dor do parto que sofrera, pelo marido que não estava perto, pela uma casa que não tinha, dores de parto, nem se compara com a alegria, o prazer no momento depois de ter o filho nos braços e poder amamentá-lo. Toda mãe sabe disso. Então, por que esse nome, Jabes, é um nome de dor, um nome de tristeza, um nome repulsivo, um nome de angústia, para aquele menino que pediu a Deus: se tu me abençoares, se tu fores comigo? Alguma coisa muito marcante aconteceu na vida da mãe de Jabes, para que ela pudesse ter colocado o nome dele com muita dor. Alguma coisa marcou a vida dela, sofrimento. Alguma coisa marcou a vida dela que ela nunca mais esqueceu. E ela, toda vez que olhava para o seu filho, chamava de dor. Fato é que o prazer de ter bebê nos braços diante dos seus olhos não tirou a alegria dela ser mãe, mas mesmo assim, ela, quando olhava para o filho,
lembrava da dor e do sofrimento. Mas existem algumas possibilidades que alguns estudiosos fizeram. Talvez o nome de Jabes foi caracterizado pela dor, pela morte do seu pai. O que significava que naquele momento em diante ele não teria mais um pai. Ele não teria mais alguém que pudesse compartilhar sua alegria, nem repartir a sua carga pesada, nem criar sua família, nem criar seus filhos, nem receber os seus descendentes, condescendentes, para poder trabalhar a família, a sua geração. E aquele menino ficou marcado pela ausência do seu pai. E ele teve coragem para não colocar esse trauma em seu coração e deixar que as coisas impedissem dele avançar. A pressão da vida após o exílio também, talvez foi marcado a vida daquele menino, a peregrinação no deserto. A família teria que conquistar a terra, fazer a vida de novo, perdeu tudo, começar do zero com muito esforço, dedicação. E aquilo deixava Jabes sem coragem, e a ponto de entristecer a ele e a mãe, pela falta do pai. Talvez a opressão do povo cananeu. A família teria que enfrentar a maldade daquele povo, um povo terrível, um povo que habitava na terra prometida, um povo que não media esforços, um povo que não media temor, aterrorizava as pessoas, exploravam. E ela deveria que enfrentar com o teu filho esse momento também de exploração. A falta de esperança para o futuro, aquele menino ele não tinha futuro. E ela de repente, caramba, como que eu vou criar agora meu filho? Como que eu vou criar meu filho no meio de uma crise? Como que eu vou criar meu filho no meio dessa pandemia, do coronavírus? Como que eu vou criar meu filho no meio desse problema todo, desemprego? Tudo que está ocorrendo no mundo atual, com tantos problemas. Ela olhava para o seu filho sembrante de dor pela falta do pai. Alguma deficiência no bebê que deixou muito triste o bastante, talvez para ele não se recompor. Jabes, ele tinha uma deficiência muito grave. Mas o fato é, seja o que for, se for luto, se for a pressão, se for a exploração, desesperança, decepção, alguma coisa entristecia o coração da mãe dele, angustiava sua mãe, a sua alma, daí a razão, o nome do filho, a biografia dele não esconde a realidade dolorosa da sua vida. É sofrido e ver essa biografia. Mas para alguns é mais sofrido que o normal, sabendo que o menino deficiente, sem pai, sem casa, sem esperança, e agora ele pede a Deus que o prospere a sua vida. Será que você e eu podemos nos identificar agora, nesse momento, com esse menino? Jabes, talvez você esteja parecido com essa história. Teria sido você rejeitado quando criança, abandonado pelos seus pais, menosprezado pelos outros, sendo humilhado pelas pessoas, sendo ridicularizado pelos outros, falando-se coisas que às vezes não aconteceu por outras pessoas, circunstâncias que foram geradas, horrendas a seu respeito, pais lutando para sobreviver nos dias de hoje, a separação dos pais, os pais que não têm contato com seus filhos, que agora vivem jogando, falando isso o tempo todo, eu estou assim porque você nasceu, pais que rejeitam seus filhos, filhos que não obedecem os seus pais, os pais que não têm coragem de amar os seus filhos, porque estão passando por um momento de dores, desesperança. Jabes, ele nasceu com alguma deficiência física ou mental, crescido com angústia inexplicável, tristeza ou depressão. Você se identifica com esse menino, Jabes? Sofre com a realidade da sua vida? Como que está a sua vida hoje? A circunstância da sua casa, talvez desemprego bateu, talvez a desesperança bateu, e você não tem um pai para cuidar do seu filho. É preciso coragem, pedir a Deus, se tu me abençoares de novo, se tu fores comigo, se tu fores comigo, se tudo meu mal eu for afligido. Ele teve uma vida marcada pela orfandade, pela ausência do pai. E a segunda ponderação que nós podemos ver nesse texto, que Jabes teve uma vida marcada também pela ausência do pai
mas ele teve coragem de sobrepor isso e ter a vitória. Ele nasceu em uma circunstância horrível, recebeu um nome que jamais o faria esquecer, que era um homem, um menino que carregava o nome de dor. No entanto, apesar de toda a angústia que cercava ele, apesar de todo momento, desde o seu nascimento, da dor que o atormentava, da tristeza que o punha para baixo, da autoestima, da baixa estima, do problema de depressão, do problema da opressão do futuro, apesar de tudo isso, ele sempre entendeu que existia um Deus criador de todas as coisas. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 4:9 que havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Apesar de toda a sua deficiência, ele era uma pessoa respeitado. Respeitado no conceito, porque o seu nome, apesar de ser um nome sofredor, apesar de ser um nome de rejeição, mas ele mudou o seu nome para ser o nome da união, o nome do progresso, o nome da bênção. E Jabes, ele foi rejeitado por muitos, mas foi marcado pela vitória. Jabes pode ser destacado também por alguns outros nomes que aparecem na Bíblia. Nós temos Jabes sendo destacado numa cidade para acolher 3 grandes famílias, lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55. Nós temos Jabes também, que foi um dos escribas com as famílias na época dos tiratias, dos semiatitas, dos sucatitas. Tem esse Jabes também sendo descrito ali. Há também quem escreve que Jabes se destacou nas batalhas contra os cananeus. Era um homem com deficiência, mas a deficiência não fez com que ele expandisse. A crise inicial de Jabes não impediu dele dar a volta por cima, nem se tornasse respeitado. Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando hoje. Cada um nas suas casas, cada um com seus problemas financeiros, cada um com seus problemas de relacionamento, talvez até com mais luta do que todos nós. Era um menino sofredor, um menino esquecido, um menino que sofreu junto com sua mãe na ausência do seu pai. Pode ser que os irmãos se deram por vencido. Esse menino não tem jeito. Mas ele não, ele deu a volta por cima. Ele pediu a quem deveria pedir. Ele pediu ao seu pai. Não o pai que foi, mas um pai vivo. O nosso Deus. Não importa o começo que temos, se lutas, se dores, privilégios ou alegria, sempre é possível dar a volta por cima. Sempre é possível de nos tornarmos respeitados aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Não interessa o ambiente que nascemos, não interessa o ambiente que você cresceu, é possível você dar a volta por cima e se destacar com respeito diante de todos. Não interessa o tamanho da dor, da dificuldade que você esteja enfrentando hoje. É possível dar a volta por cima, erguer a cabeça e sair vitorioso com a esperança. A vida de Jabes atesta a possibilidade gloriosa de vitória. Todos nós podemos ser vitoriosos. Todos nós podemos ter um novo recomeço, uma nova vitória, com uma nova expectativa, com uma nova esperança. E além da ausência do pai, e além da esperança que ele tinha, mesmo deficiente, ele recomeçou com a presença do pai. E agora, como que um menino órfão, sem a presença do seu pai, ele recomeça a vida com a presença do pai dele? A virada na vida de Jabes aconteceu quando ele invocou com ousadia e seriedade o nome do Senhor. Deus escolheu responder àquele homem de dor, aquele homem angustiado, aquele homem esquecido, aquele homem talvez ridicularizado. Ele orou pela sua oração. Jabes orou, Deus de Israel: ah, meu Deus, como seria bom se tu me abençoasse e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. Houve um dia em que Jabes descobriu que existia um Criador, aquele que formou no ventre da sua mãe, com dores, mas com deleite, trouxe a vida
não para parar de sofrer, mas para superar o sofrimento numa expectativa melhor, com fé, com ousadia. Ele orou a Deus e Deus atendeu o seu pedido. Qual é a oração que você tem feito a Deus? Deus, você tem visto Deus atender o pedido que você tem feito? Você tem visto dos milagres do Senhor acontecendo na sua vida? A estratégia do vencedor é conhecer e clamar o Senhor. Foi o que Jabes fez e ele jamais se arrependeu. Ele, na oração, nós encontramos 4 pedidos de um filho sem pai. 4 pedidos, mas é preciso ter coragem. E ele fez 4 pedidos. Nessa noite eu queria encorajar você a fazer isso na sua casa também. Onde você estiver, aonde você estiver, onde essa reflexão estiver alcançando você. Nós podemos fazer também o mesmo pedido que Jabes fez. O primeiro pedido ele fez: ah, como seria bom se tu me abençoasses. Jabes queria que Deus rompesse a nuvem negra da sua vida, que estava cobrindo a vida dele. Causava-lhe dor, talvez um abatimento pela falta da família, do seu pai, desde o seu nascimento, o seu problema de deficiência. Ele queria um futuro que fosse ensolarado, um futuro de esperança, mas o contraste da vida dele é a lembrança do passado, o passado da dor, o passado da perda. Jabes queria se destacar por dignidade. Ele queria desfrutar de qualidades excelentes para a glória de Deus. Ah, como seria bom se tu me abençoasses. Ah, como seria bom, meu Deus, se tu me abençoasses meu filho para voltar para a igreja. Ah, como seria bom, meu Deus, se tu me abençoasses meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meus vizinhos, os parentes próximos, os parentes mais distantes. Como seria bom se tu me abençoasses para que eles pudessem entender o amor de Cristo Jesus. Como seria bom. E foi o primeiro pedido que Jabes fez. Ele reconheceu a bondade de Deus. O segundo pedido que ele fez, que expandisse meu território. Ah, Senhor, como seria bom se tu expandisses, além de me abençoar, expandisse meu território. Talvez na conversa mais íntima com Deus, ele deveria ter falado: Senhor, tu está vendo a minha deficiência. Eu não tenho pai, eu não tenho os meus irmãos mais perto, eu não tenho as famílias mais perto, eu estou inútil, eu não tenho esperança de conquista, eu não tenho esperança de dias melhores. Uma primeira visão que nós temos é que ele queria algo material. Ele queria algo material, mas só que na visão dele, ele queria que as fronteiras deles aumentassem, porque expandindo as fronteiras, expandindo o seu território, ele teria riqueza, melhoraria a posição dele, da comunidade, mais poder e mais responsabilidade para com Deus, ajudaria o povo. Num contexto da aliança, territórios, expandisse, e significava ter mais o que repartir para a sua comunidade e para as suas famílias. Ah, como seria bom, meu Deus, se tu me abençoasses, mas que expandisse meu território para abençoar minha casa, para abençoar meus filhos, para abençoar o vizinho, para abençoar quem nos cerca. Ah, Senhor, como seria bom se nós tivéssemos uma igreja que pudesse atender todos com cesta básica. Como seria bom se nós pudéssemos atender todos com remédio, com médico, com atendimento médico. Como seria bom se uma igreja, se todos nós como igreja fizéssemos isso. Mas Jabes, ele entendeu essa aliança porque ele queria glorificar a Deus e abençoar outras pessoas também. Ah, como seria bom. William Carey, um grande avivalista do século passado, ele disse: tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Deus está procurando pessoas como esse menino Jabes, sem pai. Estão descontentes com a oportunidade limitada que o cerca. Quando eles poderiam trazer grande glória a Deus se estivesse em alguma esfera mais ampliada. A nossa ambição deveria ser por mais influenciar mais pessoas, abranger mais pessoas com o amor profundo de Deus, uma só fé mais forte em Deus e um conhecimento mais crescente de Deus. No livro História
dos avivamentos, William, sobre a vida de John Knox, o grande reformador da Escócia. Ele disse um grande pensamento e ele orava com grande força. Ele orava assim: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Depois ele orou de novo em silêncio e clamava com grande voz: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Depois ele orou com outra vez profundo silêncio. E agora, mais uma vez, o clamou com sentimento agora mais profundo do seu coração: ó Senhor, dá-me a Escócia, e eu morro. E Deus lhe deu a Escócia pelo a sua visão da glória de Deus. É o segundo pedido que você deve pedir: ah, Senhor, se tu me abençoasses meu território, nós poderíamos compartilhar com mais pessoas o amor de Deus. Nós poderíamos compartilhar com mais pessoas o bem-estar, o serviço que o Senhor pede de cada um de nós. A Bíblia diz: se nós dermos um copo d'água em nome de Cristo, ali nós estaremos dados em nome de Cristo. São pequenos cristos que precisam existir dentro de nós, colocados em nosso coração e se aproximar da pessoa. Talvez sendo olhado de forma diferente, talvez nós sejamos ridicularizados por uma ação dessa. Ah, se nós pudéssemos ter mais território para abençoar mais gente. E o terceiro pedido que Jabes fez: se comigo em tudo que eu fizer. Jabes sabia que se Deus expandisse o seu território, ele precisaria da presença poderosa de Deus. Senão ele fracassaria. Jabes sabia que a sua autossuficiência, a sua arrogância, não o levaria muito longe, a lugar nenhum. Ele precisaria de Deus, o tempo todo de Deus. Mas para ele crescer, ele pediu: Senhor, se tu ser comigo. Seja comigo, Senhor. Seja comigo para que a minha capacidade de compreender o outro. Seja comigo para a minha capacidade de se relacionar com o outro. Seja comigo para poder compreender o porquê que os outros agem de certas formas. Jabes queria capacidade para cumprir os planos de Deus para a sua vida. Ser comigo em tudo que eu fizer. Jabes pediu a presença de Deus na sua vida. Você está hoje agora aí ouvindo essa mensagem. Um pregador falho, como qualquer pessoa, nós somos propensos a falhar. Você que está ouvindo agora, você pode pedir a Deus: Senhor, seja comigo na minha casa. Senhor, seja comigo na minha família. Senhor, seja comigo restaurando meu filho, restaurando minha filha, restaurando o esposo, restaurando a esposa, curando meu lar, curando as pessoas que estão precisando de cura. Ah, Senhor, seja comigo. Que a sua visão seja a minha visão. Que a sua compaixão seja a minha compaixão. Mas seja comigo em tudo que eu fizer. Você pode fazer essa oração também, como esse menino deficiente, sem pai, pediu ao pai presente, Deus. Um pedido de menino órfão a um pai presente, Deus. Quantos filhos hoje não têm pais presentes, mas ausentes na presença deles? Quantos filhos estão hoje aí com os pais dentro de casa, mas são os pais ausentes, os pais que não compreendem os filhos, os pais que não tentam ver as suas necessidades? Mas Jabes entendeu: seja comigo, Senhor, em tudo que eu for. E o último pedido que Jabes fez, sendo órfão, mas com um pai presente: guarda-me de todo mal e aflição. Jabes desejava que a proteção de Deus cobrisse sua vida. Quem que não deseja a proteção de Deus cobrindo a nossa vida? Quem que não deseja a proteção de Deus cobrindo a nossa casa, cuidando da nossa casa, nos animando, nos encorajando, nos livrando do mal? Todos nós desejamos. Mas Jabes queria que os males da vida não fizessem reviver as dores do passado. Jabes queria que os males da vida, as acusações da vida, não acompanhassem os traumas do seu futuro. Jabes queria uma nova vida. Ele queria uma vida que não refletisse o estigma do seu nome, de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, de falta de proteção, de falta de cuidado do pai. Mas ele estava presente, porque ele sabia
que o Deus de Israel estava com ele. Jabes queria que Deus guardasse dele mesmo do mal do seu coração. A Bíblia diz que nós somos mal. Todos nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos separados da glória de Deus. E é por isso que o mal sobrepõe a nossa vida. Porque somos pecadores. Mas Jabes, ele entende que existe um Deus. Senhor, guarda-me de todo mal e aflição. Sabe por quê? Porque ele estava delimitado. Ele não poderia, talvez, andar. Ele não poderia resolver os seus problemas. Quantas pessoas hoje estão em suas camas, não podem andar? Quantas pessoas nos hospitais nós estamos clamando em oração? Quantas pessoas com doenças incuráveis? Quantas pessoas com vírus? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas estão com trauma, com desespero, com falta de esperança? Quantas pessoas sem recurso? Quantas pessoas não têm condições de sobreviver? Achou que o mundo acabou, mas você tem na Bíblia, Senhor, seja comigo, guarda-me da minha aflição. Jabes queria que Deus guardasse daquele momento, mas o seu coração também, e guardasse também a sua vida. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Jabes hoje. Dentro dessa história, num contexto. Nasceu em dores, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou, foi rejeitado pela humanidade. Muitos não querem Jesus porque acham que é um fardo pesado de carregar. Muitos não querem seguir a Cristo porque acham que tem que seguir normativo de uma igreja. Muitos não querem seguir a Cristo porque acham difícil de encontrar, de se andar certinho aos pés de Jesus. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Nós somos todos pecadores e dependemos da graça de Cristo para viver. E o nome de Jesus está sobre todo nome. Jabes foi um menino de dor, mas o seu mundo se tornou de esperança porque ele pôde clamar o nome de Deus de Israel. Talvez o seu mundo esteja hoje assim, sem esperança. Tudo que você vê não há esperança. Tudo que você vê não tem respaldo, não tem objetividade, não tem futuro no mundo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor Jesus, ele tomou as suas dores. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Crer no Senhor Jesus não é acabar com o sofrimento. Crer no Senhor Jesus não é estar longe do mal. Crer no Senhor Jesus é mudar a sua história para o chamá-lo de Pai. No momento de aflição, você tem esperança de quem clamar. Jabes foi um menino que estava sem esperança, estava sem um pai, mas agora, com o Deus de Israel, ele encontra o verdadeiro pai. Não estava órfão, mas agora encontra em Deus a sua paternidade. Estava longe, mas agora encontra em Deus o amor de um pai. É que preciso ter coragem de chamar Deus de pai. Tem pessoas que não têm essa coragem, mas você pode tomar essa decisão agora, aí na sua casa, se você quiser. Chamar Deus de pai. Deus, eu quero que tu seja meu pai. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu filho, minha filha, cuida do meu bairro, do meu país, mas cuida de mim também. E a deficiência que Jabes tinha era deficiência física, e a deficiência que nós temos é o pecado que nos acomoda, o pecado que nos emperra, o pecado que nos coloca nas nossas próprias condições de pecadores. Mas nós podemos encontrar em Jesus, não um homem sofredor, mas um nome sobre todos os nomes. Ele é o nome que carregou as nossas dores. Você pode tomar essa decisão nessa casa agora. Se você quiser aceitar Jesus de todo o seu coração. Creia em Cristo.
Abre o seu coração, deixa Ele ser teu Pai. Deixa Ele cuidar da sua esperança, deixa Ele cuidar do seu futuro, deixa Ele cuidar do seu amanhã, do seu agora. Nós só podemos ter esperança em Cristo. O mundo vai se acabar, é um fato. Querendo crer ou não crendo, o mundo vai se acabar. Mas a volta de Jesus é iminente. Nós não sabemos o dia, mas você pode chamá-lo de Pai. Você pode ter a paternidade dele. E quando ele voltar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar a gente de filho. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os que não conheceram o seu Pai, para aqueles que não conheceram a paternidade em Deus, Ele vai dizer, apartai-vos de mim. A Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, que eu também não posso julgar. A Bíblia diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Então é preciso nós reconhecermos que nós temos um Pai. Nós somos deficientes, cheios de deficiência, que precisamos acertar. Todo dia nós precisamos mudar, precisamos acertar, precisamos nos corrigir, para nos encontrarmos em Deus, com o nosso Pai. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que, se você quiser tomar uma decisão na sua casa, você pode escrever um comentário aí. Agora, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Ou então eu quero que ore por minha família. Eu quero que ore por meu filho. Eu quero que ore por minha esposa, meu esposo. Pode colocar no comentário aí abaixo aí, que nós vamos estar falando o nome de quem está conosco agora ao vivo, e logo após nós estaremos orando e cantando. Quem está conosco aí, Paulinho? Simone, Deus só tá escrito abençoe. aqui. Muito obrigado por sua presença aqui. Michele também. Michele, muito obrigado, Michele. Jussara, Jussara, boa noite, muito obrigado, irmã. Alan, Alan, Deus abençoe, Alan, muito obrigado. Uma Graciane, que não sei quem é. é Gracileia Gracileia. Gonçalves. Gracileia Gonçalves, Deus te abençoe, muito obrigado pela Rafaela também. sua presença conosco. Rafaela. Leone, Leone, Deus abençoe, Leone, grandemente. Denilson. Denilson, Deus te abençoe, meu irmão. Nilson, isso mesmo, Nilson. Nilson, irmão, pastor Nilson. Isso. Pastor Nilson de Frecheira, um grande abraço, meu irmão. Daniel Castro, pai de Dário. Irmão Daniel, pai do Dário também, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua presença conosco. Leonardo Gago. Leonardo, Deus te abençoe. Andréia. Andréia, Deus te abençoe. Só. Somente esses? Só. Sidney, Deus te abençoe também. Jussara, eu falei? Uhum. Jussara, Deus abençoe também, está lá assistindo em casa. Se vocês tiverem pedidos de oração, gente, pode colocar agora aí. Que nós estaremos orando logo em seguida. Tem algum pedido, Paulinho, de oração? Alguém colocou? Por enquanto não. Não? Então nós vamos estar orando agora e depois estaremos louvando o nome do Senhor Jesus. Felipe. Acho que ele subiu. Depois nós estaremos cantando o hino do Cantor Cristão. 160 do Cantor Cristão. Vamos orar agora. Você pode acompanhar essa oração em casa. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi colocada nos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor é incondicional para conosco. Nós não merecemos, mas a tua graça, ela é beneplácita, a tua graça, ela nos traz benefícios, para que mesmo no meio da desesperança, mesmo no meio da falta de um pai terreno, nós encontramos em Deus, o nosso Pai verdadeiro. Senhor, abençoe nosso Brasil. Abençoe as famílias. Abençoe aquelas famílias que estão precisando de auxílio, de uma ajuda, para que possam encontrar esperança em dias melhores. Seja, ó Deus, com o governante, o presidente Jair Bolsonaro, seja com as autoridades constituídas, ó Deus. Senhor, se há algum mal em nossa nação, que o teu poder, o teu Espírito Santo, o sangue que vem de ti, possa repreender todo esse tipo de mal e que nós possamos ver dias melhores. Sim, eu creio pela tua palavra.
Abençoe nossas casas. Cuide de nossas famílias, meus irmãos próximos aqui, outros que estão mais distantes, que a tua graça possa ser conosco. Nos dê uma semana abençoada por ti e que teu amor seja conosco, assim como foi com Jabes também, que pôde fazer 4 pedidos. Sê tu comigo, ó Deus. Mas que o Senhor possa aumentar a nossa visão. Não uma visão material, mas uma visão de alcançar, de abençoar mais pessoas. Mas, sobretudo, que o Senhor também nos livre do mal. Mas que o Senhor seja conosco. Eu te agradeço pelo poder no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 160 do Cantor Cristão. Qual é? Alan pediu a oração pela gestação da esposa. Tá bom, Alan. Depois a gente vai orar no final, tá bom? 160 do Cantor Cristão. Sabe toda a letra? O Felipe estava tocando, ele está meio alérgico, aí não vai poder acompanhar. Eu toco, mas com cifra. Então vamos na capela. Deus promete Grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter. a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus Creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Irmã Sheila, é a hora em favor do irmão Alain, pela gestação da sua esposa também, que possa tudo correr bem, tá bom? Vamos orar. Pai amado, continuando na tua presença, Senhor, queremos colocar, ó Pai, diante de ti, ó Pai, esse pedido foi feito pelo irmão Alain, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, essa gestação da sua esposa, Senhor, que ela possa chegar até o final, Pai, protegida, Senhor, pelas suas divinas mãos, que o Senhor possa estar guardando essa criança, que o Senhor possa estar abençoando o seu ventre, Senhor. Amém. Seja com ele, seu lar, ó Pai, abençoando essa família, Senhor. E também te peço para aqueles, ó Pai, que também, ó Pai, nesse momento, Senhor, necessitam de oração, Pai, mas o Senhor sabe o problema de cada um, o que se passa na vida de cada um, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e te pedimos também, ó Pai, para aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a irmã Rosemary, Senhor, Amém. que ela, parece que o seu caso teve uma piora, Senhor, mas o Senhor é um Deus poderoso, ó Pai, que se for da tua vontade, Senhor, o Senhor esteja com a sua mão estendida, abençoando, Senhor, a tua serva, que ela possa ser curada em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Visita cada lar agora nesse momento, Senhor, que sua presença possa estar na vida de cada um, no lar de cada um agora, que o Senhor possa estar, ó Pai, visitando, Senhor,
E queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a bendita graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, esteja conosco nessa noite e com nossos irmãos. E que o consolo do Espírito Santo esteja pairando no Brasil e no mundo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.